Isso aí, pessoal. Vamos para o resultado dos nossos primeiros testes aqui, né, dos chumbinhos. Teste do cronógrafo balístico desses nossos chumbinhos aqui, né, que eu mostrei no vídeo anterior. As variedades de chumbinho que eu tenho no momento, tá bom? E vamos aos resultados, né? Tem uma anotadinha aqui na caneta. E aí, vamos passar para vocês aqui. Eu esqueci de deixar isso aqui na ordem para facilitar a nossa vida aqui. Mas vamos lá. Vamos ver o que é que eu tenho anotado aqui. Né? Só relembrando, dei 3 tiros em cada chumbinho no cronógrafo. É uma quantidade muito baixa para a gente tirar uma média, né? Mas como tinha uma variedade muito grande de chumbinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tipos de chumbinho diferentes. Se fosse dar aí 5 a 10 tiros de cada chumbinho para a gente poder tirar uma média, o vídeo talvez ficasse muito grande, né? Ou eu passasse aí, né, o dia inteiro dando um tiro. Então dei 3 tiros em cada um para a gente ter uma noção básica aí, tá bom? E vamos aqui então na ordem crescente, tá? De por peso de chumbinho. Então dei 3 tiros em cada um no cronógrafo, tirei a média, ou seja, somei os 3 tiros, né? As 3 velocidades, dividi por 3 para tirar uma média. E eu anotei aqui também a diferença que deu, né, de metros por segundo do tiro mais alto ou do tiro mais baixo, né? A velocidade. Então vamos lá, o nosso primeiro tubinho que nós atiramos aqui, não tem peso aqui na caixinha, foi o Puma. Olha só, o Puma, tá bom? Chumbinho de abolô, bem leve. Ele teve uma média de 295,63 metros por segundo, tá bom? E a variação ali foi de 6,2 metros por segundo. Tivemos tiros aí que alcançou 299,1 metros por segundo, quase beirou aí os 300 metros por segundo. E o tiro mais baixo foi 292, né? Então foi um tiro, foi a velocidade, foi a maior velocidade que eu consegui na Nitro X, nos chumbinhos que eu tenho aqui, né? Alcançou aí a zona transônica. E amanhã eu faço um teste de precisão com ele aí, pra gente saber aí se esse chumbinho aqui tá dentro da zona transônica, ele realmente desestabiliza aí, né, em tiros aí médio a longa distância. Que eu ainda vou ver aí vai ser a distância que eu vou estar atirando com a Nitro X, pra gente ter uma noção. Vocês me falam aí até a velocidade a distância que vocês querem que eu atire aí, pra gente ter uma noção. Lembrando que amanhã eu vou fazer os testes de mira aberta primeiro, tá bom? Vou começar com 10 metros. Eu tenho aqui um espaço bacana para mira aberta com 35 metros, que dá para tirar apoiado. 35 metros com mira aberta. E vamos tentar aí umas latinhas aí, né? A 50 metros. Eu acho que tá bacana para carabina Spring, mira aberta. Aí você acertar um alvo a 50 metros, a mira aberta. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Então, Puma, 295,63, né? Foi a média de velocidade com variação de 6,2, é uma variação alta se for contar a média que tem aqui, tá bom? Se você achar que 6,2 é uma variação baixa, então minha Nitro X está indo muito bem, porque também foi a maior variação que teve, foi nesse chumbinho. Depois passamos para o nosso Diabolô STR. Cadê ele? Ele aqui, da rifle, né? Tivemos aí uma velocidade média de 286,26 metros por segundo e com a variação baixíssima, 2,2 metros por segundo de variação. Ou seja, tivemos a maior aí 287 e a menor 285, 287,3, 285,1, tá? E eu já brinquei com esse chumbinho aqui com a Nitro X e eu me surpreendi como um chumbinho barato, né? Um chumbinho não muito sofisticado. E eu consegui resultados maravilhosos. Eu fiz tiro aqui a 74 metros, mira aberta. Eu ainda não botei a luneta. 74 metros, mira aberta. E eu estava acertando nos locais que eu estava mirando,
né? Não deu para identificar a precisão porque eu não estava fazendo teste de precisão ainda com luneta nem com monóculo para saber se estava batendo no mesmo lugar. Eu tenho botei uma plaquinha de madeira de MDF, a 74 metros, e eu consegui acertar todos os tiros nessa placa de MDF nessa distância com esse chumbo. Então, a priori eu gostei muito dele. E o resultado no cronógrafo balístico também foi super positivo. A variação foi mínima, 2.2. Vamos pro queridinho da galera, o Promax. Olha ele aqui. Tá bom? Nosso Promax. Aqui a gente já tem todos esses chumbinhos agora, a partir de agora já tem peso, né? Mostrado aqui na latinha. E o chumbinho Promax, ele pesa 0,92 gramas. 0,94 gramas, 0,94 gramas, e nós tivemos uma média de 282,83 metros por segundo e uma variação baixa também, apenas 3 metros por segundo de variação, né? Muito próximo aí do STR, né? Mas o STR, eu acredito que ele seja mais leve que o Promax, né? E até pela velocidade aqui, ele deve ser um pouco mais leve que o Promax. Depois eu vou entrar, eu já falei isso no vídeo anterior, que eu ia entrar no site da Rifle para ver o peso dele. Não entrei ainda. Estou aqui na roça, gastei meu dia fazendo várias outras coisas. O que eu menos fiz foi ficar mexendo na internet no celular, né? E foi então 282,83 média de velocidade, com uma variação de 3 metros por segundo, uma velocidade fantástica, uma variação mínima também muito boa. Então o rifle, o Promax também super aprovado na NitroX, tanto quanto o STR na NitroX também ficou muito legal. Na minha NitroX, não sei na de vocês, a gente sabe que cada carabina é única para escolher o seu chumbinho. Isso varia de lote para lote, de carabina para carabina. Depois nós tivemos o Sonic Gold. Cadê o nosso Sonic de ouro? Um chumbinho dourado aqui, tá bom? Olha ele aqui, ele com um peso de 1 grama, 1 grama redondo, teve uma média de 266,56 metros por segundo, já uma variação de 5 metros por segundo, uma variação relativamente alta se comparado aos outros chumbinhos que eu tinha aqui, tá? Se você for ver outras carabinas, outros chumbos, tem variações gigantescas por aí. Então você ter 5 metros só por segundo de variação não é muita coisa. Mas desses chumbinhos que eu tenho aqui tá alto, comparado a, por exemplo, a um chumbinho desse, que a gente não espera muita coisa e teve apenas 2.2 de variação. Repito, foram apenas 3 tiros, e 3 tiros muitas vezes não quer dizer muita coisa. Talvez se eu desse o 4º tiro viesse uma variação alta aí que modificasse aí o resultado final dessa média, né? Depois o Sonic Pro, né? Que é esse daqui, tá bom? Ele é só 0,02 gramas mais pesado que o Gold, tá bom? E ele teve 268, olha, ele empatou na velocidade média com o Gold. O Gold teve 268,9, esse aqui teve 268,53 média de velocidade aí, metros por segundo. Agora a variação foi muito menor, 2,8. Então, se você tem dúvida aqui, qual desses dois chumbinhos vai entregar o melhor resultado, na minha carabina, o Sonic Pro, deu melhor resultado que o Sonic Gold, apenas pela variação de velocidade, tá bom? Ele variou muito menos aqui no Pro, apenas 2,8 metros por segundo, tá bom? Então, aliás, vale fazer uma ressalva. O Sonic Pro ele conseguiu repetir a mesma velocidade em 2 tiros, tá? Variou muito pouco, foi 267,5, 267,8, tá? Em 2 tiros variou aí 0,3 metros por segundo, né? Se eu não estiver falando besteira. E o terceiro tiro foi 270, que deu essa variação que foi para 2,8 na diferença. Então, chumbinho muito bacana. Eu já tinha tirado com ele na minha NitroX, já tinha gostado também do agrupamento que eu fiz da última vez que eu estive aqui na roça, tá bom?
Então, Tecnogun Sonic Pro aí para Tecnogun, né? Desculpa aí o erro da pronúncia. Tecnogun, eu acho que é isso. Sonic Pro também na minha Nitro X deu um resultado bacana, tá bom? O próximo chumbinho, que para mim foi o campeão de todos, ele já está aqui já no início da lista, é o lançamento da Rifle, o RTX, e eu tirei com o Light, tá bom? Ele pesa 1,03 gramas, teve uma média de 264 metros,6 por segundo, é uma média muito boa para um carabina Springer, tá? 264 metros é muito rápido para um carabina Springer, e pasme na variação, 0,3 metros por segundo, tá bom? Foi o único chumbinho que em 3 tiros ele repetiu os 3 tiros. Eu dei 2 tiros de 264,7 e o outro foi 264,4, ou seja, 0,3 metros de diferença. Foi um chumbinho muito padrão, ele padronizou os tiros na minha Nitro X, saiu tudo na mesma velocidade, do mesmo jeitinho pelo cronógrafo. Então, esse vai ser o novo queridinho da minha Nitro X. Vou tirar muito com ele, vou até comprar mais lata que com certeza eu vou gastar mais. Então, da lista já estou adiantando aqui, pelo cronógrafo balístico, o campeão na minha Nitro X foi o RTX, o Light, tá bom? Da Rifle. Fiquei assim apaixonado pelo resultado que ela deu. Na minha carabina, que é preparada para campeonato a 10 metros, onde ela tira 263 metros por segundo, não tem vibração, o pistão é aliviado, é alongado, 190 milímetros, o gás é reduzido, o gatilho é aliviado, eu não consigo uma variação tão mínima como essa dos meus chumbinhos. Geralmente varia entre 1 a 2 metros por segundo e o RTX variou em 0,3. Isso aqui foi excepcional, cara. Isso aqui tá fora do comum, tá bom? Depois nós tivemos aí o nosso Orochi, nosso querido Orochi, um chumbinho aí que sempre merece um espaço aí nas nossas gavetas, tá bom? Vale muito a pena porque é um custo-benefício sensacional, um chumbinho que tem qualidade, tá? Tem um desempenho muito bom e um custo muito legal também. Esse Orochi aqui ele já pesa 1,150 gramas, aqui a gente já começa a ter uma diferença grande nas velocidades, porque os pesos já estão começando a mudar de forma drástica, tá? A média de velocidade foi 242 metros por segundo, 0,3, mas a sua variação foi de 5,3, né? Nosso próximo, vamos agora para os Vortex. Vortex é um chumbinho que eu estava muito curioso em atirar, ainda não tinha atirado com Vortex. Quando eu comprei, eu fiquei surpreso com a qualidade do chumbinho, né? Já tem quase 2 meses que eu comprei, ainda não tinha atirado. Então tava ansioso para girar com eles para ver o resultado. E o Vortex Diabolô é esse aqui, tá? Um chumbinho muito bonito, muito bem acabado. Teve aqui uma velocidade média de 238,9 metros por segundo, com chumbinho que pesa 1 grama,153, tá? E a variação dele foi de 4,3 metros, tá? Dentro da média de todos esses chumbinhos aqui, tá? Aqueles que ficaram de 3 abaixo realmente tiveram uma média excepcional, e acima de 4 já é uma variação muito grande desses chumbinhos que eu estava aqui. Vamos lá, já vamos passar aqui para o nosso slug, o slug da Rifle, o Light, pesando 1 grama, já ia falar 1 quilo, 1 grama 180, teve uma variação de 229,33 metros por segundo, a média, e a variação foi 4,1. Esse daqui eu abreviei e agora não consigo nem rifle de ponta. Esse aqui pesando aí 1 grama 290, né? Já começamos aí a ter um. Olha só que curioso, o slug ele teve uma média de 229,33 metros por segundo, 229. Esse daqui teve uma média de 229,93. Os dois tiveram uma média de 229. Os dois atiraram basicamente na mesma velocidade, mas a diferença de peso é grande. Enquanto um pesa 1,180 gramas, esse pesa 1,290 gramas.
que é que faz eles terem velocidade muito parecida? Primeiro, a questão da balística, né? Tanto a balística externa como a aerodinâmica do chumbinho, né? Os chumbinhos de ponta, eles cortam o ar, eles têm menos resistência, né, do que os slugs, e eles têm menos atrito dentro do cano também, né? Isso faz com que, mesmo esse chumbinho tendo mais massa, né, ou seja, ser mais pesado, ele consegue penetrar mais no ar, ele consegue perfurar mais a resistência e tem menos atrito no cano. Por isso conseguiu a mesma velocidade que um slug, sendo um chumbinho mais pesado. Aliás, um chumbinho que tem mais massa geralmente tem mais coeficiente balístico e consegue até quebrar mais a resistência do ar, né? Vamos dizer assim. Vamos passar agora para um rifle Super Magnum, tá bom? Aqui já temos o Super Magnum e o de ponta da rifle, o Pointed, tem o mesmo peso. 1 grama, eu quero falar 1 quilo, 1 grama 290. Só que isso aqui já teve 208 metros por segundo de média, 208,3, enquanto o Pointed com o mesmo peso teve 229. Mesmo peso. A mesma explicação da diferença do slug. Tem o mesmo peso, só o mesmo peso, exatamente. Só que a mesma explicação. O de ponta, ele consegue cortar melhor o ar, ele tem menos resistência do que o Super Magnum. Apesar do Super Magnum ter um formato bem bacana. E teve um resultado legal também de agrupamento muito bom na minha Nitro X a média distância. Eu já tinha tirado com ele há um tempo atrás. Então 208. A variação dele foi de 3.9, então abaixo de 4 já ficou muito legal na média desses filmes que estava aqui. A variação do de ponta, não sei se eu falei, foi 3.33, tá? Uma variação muito legal também. Vamos lá, outro Vortex, o Coringa dessa vez, que é um chumbinho que lembra muito o Super Magnum da rifle. Esse aqui, o Coringa, ele já pesa aqui 1 kg 350 gramas, teve uma velocidade média de 207,93 e uma variação de 4,1, ou seja, a mesma velocidade do Super Magnum. São chumbinhos muito parecidos nos seus desenhos, tá vendo? Tem um formato muito próximo, aerodinâmica muito parecida e tiveram velocidades muito parecidas, apesar da diferença de peso. O Super Magnum aqui ganhou, vamos dizer assim, entre aspas, ganhou por causa da variação de tiro, que um teve 3.33, outro 3.9 e o Vortex Coringa teve 4.1, ou seja, a variação foi 0,2 metros por segundo de um para o outro, não é muita coisa. Talvez se eu desse um quarto tiro, essa posição mudasse. Então, vamos dizer, um empate basicamente técnico, né? O Super Magnum da rifle e o Vortex Coringa tiveram praticamente a mesma reação, são chumbinhos muito parecidos. Então, quase o mesmo resultado aí na minha Nitro X. O próximo, pronto. A partir de agora já são chumbinhos bastante pesados que eu já não tinha interesse em fazer. Eu já não tinha interesse em fazer em chumbinhos que dessem menos de 250 metros por segundo. Mas eu fui fazendo. Esses mais pesados eu já tinha certeza que ia ficar abaixo dos 200 metros por segundo. Fiz mais mesmo pra gente matar a nossa curiosidade, né? Então vamos aqui ao Thunder. Eu fiz o do Thunder. Eu não ia fazer o do Thunder. Acabei fazendo do Thunder porque Gabriel aí do grupo Carabina Esporte Hobby me pediu para fazer do Thunder. Eu acho que é Gabriel o nome dele, tenho certeza. Então o Thunder aqui da rifle, tá bom? Ele pesa 1,64 gramas, é um chumbinho pesado para um 5,5. Tá bom? Ele teve uma média de velocidade de 183 metros por segundo, 183,73. E teve apenas uma variação de 2,9 metros por segundo. Ou seja, é um chumbinho aí que dá um tiro padronizado, né? Teve uma média muito boa. Agora a velocidade já baixou aí dos 200 exatamente por causa do peso dele. E a gente, quem sabe, pode tentar fazer um teste de agrupamento a 50 metros com ele, para ver como é que ele se sai. Vamos ao nosso slug, o slug mais pesado da rifle no calibre 5,5, que é esse daqui, é o slug, o Super Heavy, né? Ele pesa aí já 1,83 gramas. Teve uma média de 160 metros por segundo, 160,76, e acho que foi a maior variação que nós tivemos aqui de velocidade. Bateu 6,1 de variação de velocidade, tá bom?
Então, apesar de ser um slug bem pesado, com grande massa, quebra bastante resistência do ar, na Nitro X eu já não recomendo o Super Heavy. Eu acho que o Light já é mais do que suficiente aí para já super necessidade para quem quer tirar com um slug aí em carabina Springer, de preferência Magnum, tá? Não vai botar slug em carabina abaixo de 50 kg baixo, não compensa, não vale a pena, tá bom? Você vai perder muita velocidade, muita potência, corre o risco de ainda entupir seu cano. E por fim o Meteoro da Fistex, tá bom? É o chumbinho mais pesado que eu tenho aqui, 5,5, ele pesa 2,06 gramas, é esse chumbinho aqui. Então, deixa que a tampa tá aberta, quase que eu faço uma cagada aqui. 2,06 gramas, olha ele aqui, não sei se eu vou conseguir dar foco, tá? Ele teve uma velocidade média de 167 metros. Olha só que interessante, mais uma vez aquela explicação, ele é mais pesado, 2,06, e o Slug Super Heavy pesa 1,83. Então, esse, apesar de ser bem mais pesado, ele teve mais velocidade média, ele teve 167,93 contra 160,76 do Slug. Por que ele foi mais rápido mesmo sendo mais pesado? Aquela mesma explicação. O Slug ele tem muito mais atrito no cano, né? Ele tem muito mais resistência ao ar do que esse Meteoro aqui, que ele tem menos contato no cano, menos atrito, ele tem mais ponta, então ele corta melhor a resistência do ar. E teve uma variação aí de 5,2, né? Uma variação até menor que o do Slug. Então é isso aí, pessoal. Esse foi aí os chumbinhos aí que eu fiz teste no cronógrafo balístico na minha Nitro X 1000 5.5, tá bom? O próximo vídeo vai ser para a gente fazer teste de agrupamento primeiro com mira aberta, ou aí fazer aí 10, 35 até 50 metros na mira aberta, porque meu olho já não presta para enxergar, né? O óculos já está vencido, quanto mais está enxergando coisas à distância no olho nu, aí é complicado. Então, pelo teste de cronógrafo balístico, o nosso campeão na minha Nitro X foi o RTX da Rifle. Fez perfeito, foi perfeito. Ele simplesmente foi perfeito, não tinha como dar defeito pelo cronógrafo balístico, tá? Estabilidade, repetir os tiros, mesmas velocidades, sem variação, entra perfeitamente no cano, sem problema nenhum, né? E é isso aí, para não prolongar muito mais esse vídeo, que vocês gostam de ver a gente atirando, né? O negócio de tá falando, acaba ficando chato. Próximo vídeo então, teste de precisão com mira aberta. Até lá.